E aí, galerinha, vamos lá para mais uma revisão? E desta feita vamos para a revisão de ciências, dos nossos conteúdos da avaliação que nós iremos fazer. Então, vamos lá para o nosso livro didático, na página 8, que fala sobre a vida nos ambientes, as plantas e os animais, tá? Então, no nosso ambiente, nós temos vida nos vários ambientes, né? Nós temos vidas de diferentes formas. Aí você diz, tia, como assim? Ah, claro, nós temos vidas no ambiente terrestre, no ambiente aquático, né? Olha aí, lembraram disso? Então, a vida dos vegetais nos ambientes, elas se modificam. Há plantas altas, há plantas rasteiras, há plantas que se criam produzir alimento para nós, como alface, né? Outras que só produzem flores, outras que não produzem nenhum fruto nem flores, né? Existem também seres micro-organismos. São seres vivos, mas que eles não são contemplados ou vistos a olho nu. Necessita de um equipamento, um microscópio para poder vê-los. Então, todos os seres estão nos ambientes de formas diferentes, né? Os micro-organismos, por exemplo, eles são seres vivos e eles podem estar em qualquer lugar, né? Como bactérias, como vírus, mas só pode ser, como eu falei anteriormente, visto através de equipamento. As plantas, como nós estávamos falando, elas nascem, cada um tem o seu perfil, né? Mas elas precisam de todos aqueles elementos que falaremos daqui a pouco. Porém, existem as plantas terrestres, aquelas que nascem a partir do chão, né? Que têm as suas raízes firmadas no solo, né? E crescem e se reproduzem. Outras não. Há plantas que são aquáticas. A Vitória Régia, por exemplo. Quem já viu uma Vitória Régia, né? Ela é assim, parece um prato e com o tempo ela produz uma flor belíssima e ela vive na água. Assim como a grama marinha, né? Vocês sabem que lá no fundo do mar existe uma vegetação própria de plantas aquáticas que são alimentos também para os peixes, né? E essas plantas todas, elas estão e cada um em seu ambiente, não é? Porque se você pegar uma planta aquática e plantar no solo, com certeza ela não vai sobreviver, porque as suas características são para viver na água, tá? E aí nós vamos falar também dos animais, né? Existem os animais terrestres, como tantos que nós conhecemos, gato, cachorro, né? Elefante, jabuti e entre outros. Esses animais, alguns deles estão em extinção. E eles estão em extinção pelo a caça desordenada do ser humano, que querem esses animais para produzir, por exemplo, o óleo da baleia, né? E entre outros, o jacaré, por exemplo, que eles usavam muito couro de jacaré para fazer bolsas, sapatos, né? O mico-leão dourado, que está em extinção, e entre outros animais. Não são todos os animais que estão em extinção, lógico, mas tem alguns que sim. Quando falamos de animais terrestres, nós também temos diferentes locais. Por exemplo, quando a gente fala de gato, nós pensamos logo na nossa casa, no nosso bichano, né? O cachorro que tem nas casas, né? Mas quando a gente fala da onça pintada, onde que ela vive, né? Na floresta, né? Nós não temos onça pintada conosco, convivendo, até porque é um animal feroz. Né? Então, há animais que podem ser domesticados, como gato, cachorro, e há animais que não podem ser domesticados, né? Você já imaginou se alguém quisesse domesticar uma onça? Quisesse domesticar, por exemplo, um urso, né? Quisesse domesticar uma girafa? Então, é impróprio, né?
pelo tamanho da girafa, alimentação, né? E os animais ferozes que não podem ser de forma alguma criados assim, porque eles são bravos, não é isso? E nós também temos os animais aquáticos, como nós falamos quando citamos as plantas, os peixes, né? E eles são muito importantes para a nossa cadeia alimentar também, né? E quando existem, vocês sabiam que quando existe peixes em um rio, né, isso quer dizer que a água ela não está poluída ou não totalmente. Quando a água está totalmente poluída, infelizmente todos os seres vivos contidos ali dentro, eles morrem, principalmente os peixes, tá? E aí nós chegamos na página 13, que tem o texto Quanto bicho no Brasil. Tem a onça e o veado, tem também tamanduá, tem a anta, tem a paca, papagaio e o carcará. Tem mico-leão dourado, tem calango e jabuti, ararinha azul pequena e o meu cachorro tupi. Dizem que essa bicharada pode desaparecer. Que perigo! Vejam só, eu já sei o que fazer. Esses bichos são bonitos e precisam de carinho. Vou tomar muito cuidado e esconder meu cachorrinho. Pedro Bandeira, mas respeito, eu sou criança. Então, esse texto traduz o que nós precisamos fazer, que é preservar todos os animais, todos os ambientes, né, para que nós possamos ter qualidade de vida. E isso perpetue para as outras gerações. Por exemplo, hoje eu já tenho os meus filhos. Mais tarde, vocês serão adultos, terão os filhos de vocês. Eles também precisam conhecer o que é um mico-leão dourado, eles precisam conhecer a onça pintada, todos os outros animais e também todas as vegetações. Vamos preservar. E aí, partimos agora para o segundo conteúdo, que fala sobre o ciclo da vida dos vegetais e dos animais, né? Então, lembra quando nós passamos para vocês aí em casa fazer a experiência do feijão? Você pega o feijão, insere na terra e agoa e deixa a luz solar. E aí aquela sementinha germina, né, com a luz solar e a água e os nutrientes da terra e ela vai nascendo uma plantinha, vai ficando um brotinho, né, como nós temos aqui, ó. Vai ficando um brotinho e aí ela vai se desenvolver. Esse é o ciclo da vida dos vegetais. O ciclo da vida dos animais também, né? Também se inicia e eles têm uma frequência maior lá no campo, ou seja, lá na área rural, né? Onde é mais natureza. E nós podemos citar vacas, porcos, galinhas, ovelha, né? Todos esses animais. E aí, esses animais, ele tem papel importante. Cada um tem o seu papel importante, tá? Tanto para a nossa alimentação, né? Como também o seu ciclo de vida. Vamos falar um pouquinho da galinha, por exemplo, né? A galinha põe um ovo, ela choca, ali vira os pintinhos dentro do ovinho. Quando eles já estão completinhos, a casquinha do ovo se rompe, eles saem e aí eles começam a andar e comer e vão crescendo e depois vão reproduzindo de novo, pondo ovos e aí é uma cadeia que não acaba. Isso se não houver uma intervenção humana. Se os homens matarem todas as galinhas, infelizmente, nós não vamos ter mais galinhas, não é assim? Então, esse é o ciclo dos animais. Quando nós falamos do ciclo das plantas, lembra da fotossíntese que nós falamos, né? Que é o processo em que a planta recolhe a água, né, e os nutrientes através de suas raízes, a luz do sol e o ar. Então, faz um processo de glicose, que é chamado de fotossíntese, e se alimenta e consegue crescer. E aqui a gente vai ver um exemplo do ciclo de vida da soja, por exemplo. A semente se inicia no processo de plantinha, raízes e folhas crescem, ela passa a produzir flores e depois frutos. Aí a planta morre. O que pode acontecer por falta ou por excesso de substâncias
que o funcionamento do seu organismo, da planta. Por exemplo, se ela tiver excesso de água, excesso de sol, né? Ela vai morrer. Por quê? Porque tem que ser na dosagem certa. E aí, não é legal esse assunto? Muito legal. E nós vamos para o nosso último conteúdo de hoje, que são os componentes do ambiente. E os componentes do ambiente, nós falamos nos elementos que estão, ó, como é legal, os conteúdos estão interligados entre si. Quando nós falamos agora do ciclo da vida dos seres vivos, né, e das plantas, nós falamos do ciclo da necessidade dos elementos. Né? Os elementos que nós estudamos são a água, o solo, o ar e a luz solar. São os quatro: água, solo, ar e luz solar. Então, os seres vivos precisam desses quatro elementos para poder ter qualidade de vida, né? Sem a água, nem nós, nem os outros seres vivos conseguiriam viver, né? Sem a planta, sem o solo, como que as plantas iriam sobreviver, né? Mas olha o detalhe, quando nós falamos de planta aquática, as plantas, se a água não existisse, as plantas aquáticas não sobreviveriam, assim como os peixes, né? E assim como nós, todos os seres humanos e os seres vivos em geral. Se o solo não existisse, as plantas terrestres também não poderiam existir, né? Sem o ar, como respiraríamos? Como que a planta também faria o seu processo de fotossíntese que precisa retirar, né, o gás carbônico e devolver o oxigênio para a natureza para que nós possamos respirar? Olha que importância, né? E a luz solar, né, que produz vitamina para o nosso corpo e que dá vivacidade e crescimento para as plantas, né, para todos os seres vivos. Se o sol não existisse, como era que nós iríamos ter essa temperatura ideal para que pudéssemos viver em solo terrestre? Hã? Pensando sobre isso, nós finalizamos a nossa aula. Deixaremos aqui embaixo na plataforma a nossa atividade e vocês não esqueçam, estudem os conteúdos de ciências. Eu estarei à disposição para que possa tirar dúvida de vocês. Qualquer dúvida, fala lá no WhatsApp, tia, senti dúvida no conteúdo tal, e eu vou estar lá para retirar a dúvida de vocês, tá bom? Então, um grande abraço, que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um beijo.